Doutora Karen, seja bem-vindo ao nosso podcast. Esse tema o tema sobre crianças atípicas é uma pauta que eu já vinha buscando profissional, mas em um certo momento eu estava falando sobre esse assunto e as pessoas que estavam no momento indicaram a doutora. Eu entrei em contato, a doutora de imediato aceitou e para mim é uma honra em recebê-la em nosso podcast. Doutora Karen, o que significa na prática ser mãe de uma criança atípica? Como isso transforma completamente a vida de uma mulher desde o diagnóstico? Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui. E uma pergunta excelente, porque eu posso dizer que a maternidade em si, ela já transforma a vida de uma mulher. Ser mãe, toda aquela responsabilidade, a mudança de rotina já é muito grande. Mas se tornar mãe, sentir que algo está errado, que algo não caminha bem no desenvolvimento da sua criança, buscar por ajuda e não receber essa ajuda, não existe nada pior. E eu falo isso porque eu vivenciei isso. Eu falava que algo estava errado com o desenvolvimento da minha filha, eu buscava profissionais, eu buscava médicos, eu buscava ajuda familiar. E todo mundo falava, deixa de doidice, autista é você, não ela. E depois realmente eu recebi o meu diagnóstico. Mas Diagnóstico de... de autismo, eu também sou autista. Mas é justamente depois de muita luta e de toda aquela dificuldade da maternidade que vem o diagnóstico e que quando vem esse diagnóstico aí sim, a vida muda ainda mais. Não porque a criança ficou diferente, é a mesma criança. Mas vem o medo, vem a insegurança, o medo do futuro, de como que será o nosso filho, a nossa filha. Hoje eu tenho 2 filhos autistas, uma menina e um menino, os 2 já diagnosticados. A menina nível 1 de suporte, o menino nível 3 de suporte, os 2 fazendo terapia, os 2 evoluindo. E esse diagnóstico, essa maternidade muda completamente a minha vida, a minha visão, não apenas enquanto mãe, mas enquanto profissional e enquanto pessoa que vive em comunidade e que entende a importância da inclusão. Doutora, a criança, a menina, foi Sim. a partir de qual momento foi dado o diagnóstico de criança atípica? Então, ela desde 1 ano de idade que eu percebia que algo não estava certo. Amor de mãe, né? Mãe sente, porque um diagnóstico, assim, 1 ano. Sim. E a mãe já percebia que algo... Eu percebi, ela andava muito na pontinha do pé. Ela faz até hoje uma ecolalia, que é um som repetitivo. Ela faz todas as vezes que se concentra. Sim. E a gente ia numa praia, era fugindo da criança, a criança corria atrás dela, ela corria para fugir da criança. Aquele apego muito excessivo a mim, a dificuldade com sono, várias características. Só que eu passei vários anos buscando profissionais. Vai para o psicólogo, é trauma, é outra coisa. Ela parou de comer ali por volta de 1 aninho e pouco, 2 aninhos de idade. E acontece muito. Tem tanto a criança que falava e para de falar, como tem a criança que comia e para de comer. E aí ela parou de comer também no período da poda neural. E eu continuei buscando ajuda, e somente aos 6 anos de idade foi que veio fechar o diagnóstico. Então, foi uma luta muito grande, foi uma busca intensa, onde durante todo esse período eu era invalidada. Sim, buscando a resposta. Buscando a resposta, buscando ajudar minha filha, porque, na verdade, eu não estava buscando um diagnóstico de autismo. Eu buscava entender porque minha filha tinha aquelas dificuldades e como que eu poderia, de fato, ajudar ela. E a verdade é que só mudou a história da minha filha depois do diagnóstico. Aí a qualidade de vida da criança melhorou. Muda completamente. Completamente. Aí veio o segundo filho. Aí veio o segundo. Vamos lá, o segundo filho. E quando chegou o segundo filho, com 7 meses de vida, eu olhei pro meu marido e disse, esse menino vai ser autista também. Aí o comportamento dele, a reação dele? Meu marido disse, você é louca? Você tá doida? Tudo pra você agora é autismo, porque você trabalha com isso e você tá vendo coisa onde não tem. A doutora trabalha na área de autismo. Eu sou hoje, médica. Depois, mas psicóloga. Eu sou médica, aí eu fiz pós-graduação em pediatria, em psiquiatria, sim, formação bom, em transtornos de neurodesenvolvimento, tem até certificação internacional. Hoje eu sou palestrante em vários congressos de autismo. Eu sou médica, atendo crianças, adolescentes e tem chegado cada vez mais adultos, apesar do meu foco ser criança. Depois eu quero fazer uma consulta com a médica, quem sabe também se eu
não possa ser um autismo, pela questão, tem um certo comportamento que até eu pergunto para mim, meu Deus, e eu sou assim, por que eu fiz isso? Então, e o meu questionamento, ele veio depois do diagnóstico da minha filha. Da minha filha. Mas vamos falar mais um pouquinho Sim, do segundo do filho, bebê. porque aos 7 meses a doutora Eu percebi que estava errado ali o desenvolvimento dele, o olharzinho, o sorriso social já não estava adequado, os atrasos motores, e eu comecei a chamar a atenção do meu marido. E inicialmente ele negava, achava que não. Então eu pedi que ele respondesse algumas escalas de desenvolvimento, para não dizer que eu tinha respondido, né, e mascarado ali alguma resposta. Então ele mesmo respondeu e ele recebeu o resultado com diversos atrasos. Atraso socioemocional, atraso motor, atraso de linguagem. E foi quando aos 7 meses de vida nós iniciamos as intervenções. Porque o que a gente sabe de mais concreto na ciência é que muito mais importante do que o diagnóstico é a intervenção precoce. E é essa intervenção precoce que vai mudar a vida da criança. Porque quanto mais novinha, maior a capacidade do cérebro de ganhar a habilidade de se desenvolver. Maior a neuroplasticidade. Então, nós iniciamos intervenções aos 7 meses de vida. Hoje ele ainda não fala pouquíssimas palavras, pouca intenção comunicativa. Hoje mas ele tem quantos anos? ele está próximo de fazer 2 aninhos e já fechou o diagnóstico. Então a menina sofreu um pouquinho. A menina sofreu bem mais. A menina sofreu muito, meu Deus. Foi. Assim, Ele está com 1 ano e 10 meses. Fechou o diagnóstico mês passado. Já foi comprovado que... Já. Porque ele já faz esse acompanhamento médico e com a equipe multi. Ele tem várias escalas, né, de todos esses desenvolvimentos, o que é que ganhou de habilidade, o que é que não ganhou de habilidade. E aí, com todos esses relatórios multiprofissionais, o médico fechou o diagnóstico dele. Hoje, como nível 3 de suporte, mas claro, sempre que a gente pensa num diagnóstico muito precoce, em geral a criança é nível 3 mesmo, porque vai ter uma dependência maior do cuidado e a dificuldade de comunicação, uma rigidez maior. Mas existe a possibilidade de mudar de nível de suporte. Tanto nessas crianças que foram diagnosticadas muito cedo, como em crianças que fazem um tratamento intensivo e adequado. Por exemplo, eu tenho um paciente que era nível 3 de suporte não verbal até 5 anos de idade e que hoje, com 8 anos de idade, ele tem fala funcional, ele tem desenvolvimento adequado, ele é, inclusive, muito inteligente. Da mesma forma, eu tenho colega médica que tem diagnóstico de autismo e que, durante a pandemia, sem suporte, ela passou do nível 1 para o nível 2. Então, é importante ter essa visão de que tanto há a progressão, né, a evolução da criança com as terapias adequadas, como pode haver regressão. E por isso que é tão importante entender que o autista ele sempre precisa de suporte. Mesmo que seja nível 1, não existe autismo levezinho. Todo autismo traz dor e traz prejuízo. E por isso é necessário suporte constante. Doutora Karen, na questão de ser adulto, no caso da doutora, sim, eu falo por mim, eu descobrindo um diagnóstico de autismo, qual é o tratamento ideal? Depende das suas dificuldades. Por exemplo, eu vou falar por mim, tá? Eu tenho muitas questões motoras. Eu sempre fui, desde criança, aquela menina desastrada. Eu não podia ter um copo aqui na minha frente, como eu tenho hoje. E quando eu era pequena, eu lembro que todas as vezes que eu saía para almoço de família, eu derrubava o copo de suco ou o copo de água. E eu sempre era repreendida. Por que você é tão desastrada? Por que você sempre faz isso? Eu, quando criança, não conseguia correr a mesma distância na mesma velocidade da minha irmã, que era 3 anos mais nova. Eu sempre corria mais devagar, eu tropeçava, eu caía, porque você é tão molenga. Então, essas dificuldades motoras, a hipotonia, que é a fraqueza muscular, e que muitas vezes está associada ao autismo, isso acompanhou a minha vida. Então, por conta dessas dificuldades, eu preciso de uma fisioterapia motora, e não só isso, de um fortalecimento muscular. Então, hoje eu consigo fazer atividade física regular e estou fazendo todo esse trabalho para fortalecimento muscular, apesar de ter impactos até na minha postura até hoje. Eu tenho muitas questões sensoriais. Eu fui uma criança que tinha dificuldades alimentares motoras, porque eu não mastigava bem o alimento. Sim. Eu precisava da carne cortada muito pequenininha, senão eu era aquela criança que chupava a carne e cuspia. Eu tinha questões... Você lembra, né? Então, sim, memória de... Mas isso com 10 anos eu ainda cuspia carne. Foi coisa que Sim. eu levei, assim, por muito tempo. Aos 10 anos eu ainda usava mamadeira. Por conta da... 10 anos? 10 anos de idade.
por conta da dificuldade motora, e que aí as pessoas ficam, mas essa menina é tão estranha, né? Mas não entendem qual é o estranhinha que a pessoa vive. E por sempre ter tido dificuldades alimentares, sensoriais, motoras, eu cresci com a dieta extremamente restrita, então eu preciso de suporte nutricional, eu preciso de terapia ocupacional para fazer as acomodações sensoriais, e que muitas vezes os adultos, eu lembro que desde pequena eu tinha dores de cabeça frequente, e hoje eu consigo entender que uma luz intensa, um barulho intenso, essa sobrecarga sensorial causa em mim até dor física, seja dor de cabeça, seja náusea, e, claro, a psicoterapia para treino de habilidades sociais, mas dependendo do indivíduo também, se tiver uma dificuldade de organização, de planejamento e de estudo, talvez precise de uma psicopedagogia. Então, por isso que eu falei, depende muito do paciente e de qual dificuldade. Doutora, no momento que a senhora teve o seu diagnóstico, qual foi sua reação dentro de si? Nossa, foi, falar a verdade, foi um alívio. Foi um alívio porque, assim, eu passei a vida inteira sendo a estranha. E eu sofri bullying na escola. Eu estudei na mesma escola a vida inteira. E eu não, além de não sentir saudade, eu não criei vínculo nenhum com os colegas, com ninguém. E depois eu entro na faculdade e eu continuo sendo a estranha, não mantendo amizades. Da faculdade eu tenho 2 amigas que, graças a Deus, elas me procuram e elas mantêm a amizade, mas eu falho muito. Falho na empatia, na demonstração do afeto. Mas hoje elas entendem. Hoje elas entendem. Mas foi uma vida sendo taxada de vários rótulos, e que quando a minha filha teve o diagnóstico dela, eu comecei a estudar sobre autismo feminino para ajudar ela, eu comecei a me enxergar ali dentro do espectro. E aí foi quando eu fazia, meu Deus, mas se realmente eu for autista, agora tudo faz sentido na minha vida. E foi quando eu comecei a buscar ajuda, a fazer minha avaliação neuropsicológica, depois procurei um médico. E aí, de repente, veio o diagnóstico. E junto com o diagnóstico, veio essa sensação de alívio. De agora eu sei quem eu sou e agora eu sei o que eu preciso fazer para viver melhor, para conviver melhor com aqueles que eu amo. E levar conhecimento para outras famílias. Exatamente. Porque, inclusive, no relacionamento dentro da família, com a minha mãe, com o meu esposo, eu era fria, porque eu não demonstrava sentimento. Eu não conversava direito, e esse impacto da comunicação é muito grande. Doutora, sobre relacionamento, depois do seu diagnóstico, a qualidade de vida no relacionamento, como ficou depois? Eu busco a cada dia melhorar um pouquinho. A minha comunicação ela ainda falha bastante. E eu falo isso porque... Eu falo pelo comportamento dele, ele entendeu. Ele entende. Entendeu, aí ele veio entender. Vários detalhes hoje em dia ele entende, apesar dele ainda criticar porque eu fico coando whey. E eu não consigo tomar whey só mexendo e engolindo, porque aquelas bolinhas geram desconforto sensorial. Ele faz, mas você fica coando pó. Mas vários detalhes. Ele já sabe quando é a rigidez, ele já sabe que aquele comportamento tem uma explicação neurobiológica. E dentro do relacionamento mesmo, e aí eu falo tanto com meu esposo, como com a minha mãe, com outras pessoas da família, as pessoas olham para mim e falam, nossa, mas ela fala tão bem, aí me vê palestrando, me vê falando em rede social. Sim. E eu tô falando algo estruturado, que eu já li, que eu já estudei, que eu sei o que eu vou falar, que foi planejado. Mas dentro do dia a dia, em respostas simples, como quem vai buscar o filho na escola, quem vai fazer o quê, eu penso que eu falei, ou que para a pessoa é óbvio, e eu simplesmente não falo, eu dou respostas curtas, incompletas. E isso, no dia a dia, gera desconforto. Então, eu preciso ainda exercitar muito a habilidade de comunicação e a habilidade social. Porque apesar de chegar em um ambiente e conseguir socializar, me comunicar, conversar ali bem, eu não mantenho vínculo. Eu falho muito, muito nessa manutenção. Sim. Doutora, a senhora usou mamadeira até 10 anos. Sim. Mas a doutora tocou num assunto, numa situação que doeu muito agora. Eu senti uma dor. Sim. Porque eu sou pai de um rapaz hoje. Já está rapaz, hoje, autismo. Mas lá no início eu não aceitava, doutora. Eu não aceitava porque ele tinha dificuldade no aprendizado. 10 anos ele ainda usava mamadeira. Aos 10 anos. A doutora também aos 10 anos. Ele, o mesmo comportamento, usando mamadeira, aquele gogó, e tinha que dar.
E chegou um momento que ele fazia uso, mas eu não poderia nem saber, porque eu tinha que... Ele usava mamadeira. Mas ele sofreu muito, muito, principalmente pela questão do Sim. comportamento do pai. Mas eu só vim aceitar a situação, a condição dele, quando realmente saiu o diagnóstico. O Olha, laudo. o laudo é autismo. Aí eu vim entender. E realmente, Com qual idade ele foi diagnosticado? mais de 10 anos, 12 anos depois, Sim, aí teve o diagnóstico, realmente, mas foi tarde. sim. Mas ele tinha dificuldade também. O mesmo comportamento da doutora. O mesmo. Sim. Você Mas falando. é impressionante, Aí eu né? estava me vendo assim, olhando, me lembrando que Sim, a reação dos pais. sim, Por isso que é bom saber cedo, ter aquela preocupação, cobrar dos nossos políticos, políticas sim. públicas, não políticas públicas de TikTok, Não, na realidade. sim. A doutora já bateu na porta da gestão da prefeita Emília Correia com esse tema? Não, ainda não. Não, Não, não tenho contato, na verdade, não tem com a contato. prefeita. É, Eu vou tentar intermediar, procurar um vereador sim. da situação. Até porque eu estou trazendo para Aracaju Claro, um evento claro. muito importante. Sim, Como eu disse, eu sou palestrante, eu palestro em vários congressos e sim. sempre indo para outros lugares para levar conhecimento ou para conseguir conhecimento. E foi quando eu tive essa sensação de por que não aqui? E por que não a nossa cidade ser palco de um grande evento? Então, eu estou organizando e não tem sido fácil organizar o Congresso Sergipano, que vai ser justamente no mês de visibilidade do autismo, em abril, nos dias 13, 14 e 15, aqui em Aracaju. E é um evento que não é só um congresso para médicos, não. É um congresso para pai, para mãe, para profissionais da saúde e da educação, que vai falar, claro, sobre autismo, mas que vai falar sobre TDAH, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, sobre a trissomia do 21. Tantas pessoas falam, mas nem falam mais agora em síndrome de Down, só em autismo, e que existe uma relação entre trissomia do 21 e a maior possibilidade daquela criança ter o autismo. Enfim, eu vou ter palestrantes falando sobre PEI, sobre inclusão escolar, dificuldades de aprendizagem, sobre a educação física, que é muito importante, essa parte motora para o autismo, e que pode ajudar, inclusive, na gestão de crise. Um dos palestrantes é o Dr. Tiago Castro, que ele é referência nacional em autismo. Quando fala em autismo, as pessoas já conhecem de imediato. E, assim, não tem sido fácil organizar isso aqui em Aracaju. Mas eu continuo persistente, porque eu acho que é algo que pode mudar a vida das famílias que moram Mas aqui. nessa luta, aparecer algum setor político, alguém para... Então, eu tive um anjo, eu digo que foi um anjo que apareceu, que foi o Venâncio. O Venâncio, Fonseca. ex-deputado, Isso. ele foi o único que Eu apareceu. não conhecia, e as pessoas pensam assim, nossa, então ela é muito importante porque tem contato. Não, eu não conhecia, foi através de um casal querido que me levou até lá, e o Venâncio, ele fez, não, mas essa causa é muito importante. Que Então, bom, né? Ele abraçar essa causa. Então, ele me ajudou, intermediou para que a gente conseguisse fazer esse grande evento num local maravilhoso aqui em Aracaju, que é no... Ele conseguiu? Ele me levou até a Secretaria da Cultura. A gente já está na fase, eu acredito, final de tramitação para a liberação do teatro. Teatro O Tobias? Tobias Barreto. O horário do congresso? O congresso é no dia 13 à noite, a abertura, 14 e 15, manhã e tarde. No dia 14, eu acredito que a gente vai entrar ali no início da noite. No dia 15, a gente finaliza no final da tarde, por volta das 17h30. Os encartes já estão prontos? A gente já tem o Instagram do congresso, @Congresso Sergipano. Lá estão sendo divulgados os palestrantes, apesar de já ter também a arte com a Sim, foto oficial, né? de todos. Sim. E a gente não tem ainda um cronograma de horários de cada um, mas isso já está se desenhando. Acredito que até a próxima semana já vai estar divulgado. Quero postar na minha rede social também com esse tema. E eu também tive contato com a COSEMES, que se ofereceu para ajudar com a parte de materiais mesmo, que a gente vai precisar de impressos para o congresso. Doutora, seria até importante buscar uma ajuda até com o Venâncio, pela publicidade, para esse convite ser divulgado
emissora de TV. Sim. Vamos buscar isso. É Isso importante, é muito importante. Emissora de TV, rádio. Sim. Procurar a SECOM do estado, a SECOM do município. Sim. Para ter o espaço. Até para que eles conheçam, para que as outras pessoas aqui saibam que vai ter Eu quero, na nossa cidade. assim, me somar nesse também. Obrigada. Certo? Vamos buscar isso, Vamos. essa Muito batalha. Obrigada. A doutora Aparecida, com o Venâncio, bater na porta de outros deputados. Sim. Porque é uma força. Verdade. É uma luta, não é questão de interesse político. E eu sempre falo isso, a minha bandeira ela é muito forte para o autismo, então isso. Quem tiver esse olhar sensível de quanto é importante a inclusão e a transformação que isso gera na vida da população, isso aí faz toda a diferença. Doutora Karen, quais são os maiores desafios enfrentados pelas mães atípicas no dia a dia, especialmente no acesso à saúde, educação, desde o diagnóstico? Sim. Eu acho que a maior dificuldade já vem antes, viu? De conseguir esse diagnóstico. Porque muitas mães, elas chegam no consultório, hoje eu atendo de maneira particular, e muitas mães, elas chegam no consultório falando, doutora, eu tive que pagar a consulta porque eu tentei uma consulta e foi reagendada, e outra e foi reagendada, e não estava conseguindo, e se eu não viesse para cá, eu ia continuar sem diagnóstico. Então, essa dificuldade, ela começa desde antes de ter, de fato, o laudo. E muitas vezes a mãe sai com o relatório todo bonitinho, as orientações das terapias e não consegue iniciar terapias. Ou então começa e aí depois para por um período porque a lista é muito grande e agora vai ser a vez de outra criança. E essa descontinuidade de terapias, isso também gera um impacto muito grande na vida da criança. Eu sei que a gente tem uma demanda grande, mas é uma demanda que precisa de ajuda e que precisa de organização. Uma outra coisa que eu sempre falo para as famílias que eu acompanho é estudem e aprendam, porque quem salva o autismo, como fala o próprio Dr. Tiago Castro, quem salva o autismo é a mãe. É a mãe que estuda, a mãe e o pai que estão ali orientados e que conseguem replicar as terapias em casa. Então, saio da psicóloga, e aí, o que é que eu posso fazer? Quais são os deveres de casa, digamos assim, para que eu possa replicar isso aqui no meu dia a dia? Muitas vezes eu atendo famílias que não têm condições, que vivem do BPC, que com o BPC conseguem custear uma quantidade ali mínima de terapias e fala, doutora, mas você colocou aqui uma carga horária alta e eu não consigo pagar essa carga horária alta. E aí eu falo, calma, você vai estudar, você vai conversar com os profissionais que acompanham seu filho e você vai replicar isso aí no dia a dia, porque imagine que se você conseguiu levar 1 hora por semana para psicóloga, 1 hora por semana para psicopedagoga, 1 hora por semana para fono, e você repete ali um pouquinho todos os dias, um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, essa criança ela está sendo estimulada mais e mais e está atingindo uma carga horária maior de estimulação com possibilidades maiores de desenvolvimento. E eu vejo que a maior dor, a maior luta das mães tem sido essa, leva para terapia, pega de terapia, e muitas vezes a sensação de que a criança não está evoluindo ou que as coisas vão muito devagar. E é justamente por isso que a gente precisa fortalecer cada vez mais o pai e a mãe. Hoje eu tenho alguns projetos. Eu fiz o primeiro simpósio que eu organizei foi um simpósio online, o nome foi AFA, de apoio a famílias atípicas. E a ideia era realmente não falar com profissional nenhum, mas falar com mães e pais, para que eles entendessem o seu papel, a importância de cada profissional, quando procurar cada um e o que fazer dentro de casa. E dessa comunidade AFA, a gente criou um grupo no WhatsApp, que é um grupo que de vez em quando eu divulgo lá no meu Instagram o link para mais famílias entrarem. E a ideia de fortalecimento, de união, para que lá as famílias elas possam tirar dúvidas, interagir. Sempre que eu posso, eu vou interajo também no grupo do WhatsApp, para que as mães vejam que essa luta ela é diária, mas que ela não precisa ser exaustiva. Ela só precisa de um direcionamento adequado. Sim. A doutora é escritora. Sim. Não fala do livro, doutora, do livro. Mas então, o livro trata do tema, desse tema? Sim. Eu tenho 3 livros lançados, 2 em coautoria e um deles eu sou coordenadora. O livro Simplificando o Autismo 2, que é do Dr. Tiago Castro, coordenador. O livro ele já é best-seller. Eu sou coautora dele. O outro é o Manual do TDAH. Parabéns. Obrigada. O outro livro é o Manual do TDAH. Ele foi coordenado pela Natasha Gannen, que é psiquiatra, e pelo Rafael Rangel, que é neuropediatra. Sim. O Rafael Rangel ele é referência nacional em TDAH.
E ele me pediu que escrevesse justamente sobre a importância do médico de família fazer o diagnóstico precoce. Porque muitas vezes esse diagnóstico não vem, principalmente quando as famílias ficam esperando pelo neuropediatra, e hoje a gente tem menos neuropediatras do que as cidades brasileiras. Então, mostrando que o profissional médico, desde que tenha a capacidade técnica, uma formação adequada, ele pode e deve fazer o laudo diagnóstico precoce. E aí o meu capítulo, ele trata justamente disso, da insegurança que alguns médicos têm. E eu coordenei o Neurodivergentes. O Neurodivergentes, o potencial além do diagnóstico. É um livro que ele une ali ciência e experiência. Então, eu tenho muitos profissionais que atuam na área, mas que além de profissionais, eles são mães ou pais atípicos, ou eles são autistas. Então, que eles trazem na escrita essa vivência, essas dificuldades e as estratégias para oferecer o desenvolvimento adequado. Inclusive, eu quero te presentear Muito com o obrigado. Neurodivergentes. Sim. Ele foi lançado recentemente. No final da nossa entrevista, eu vou querer Tá uma joia. assinatura. Muito obrigado mesmo, doutora. Eu vou... Neurodivergentes, o potencial além do diagnóstico. Sim. Doutora, eu elaborei vários temas. Sim. Porque é um assunto muito importante, muito, muito. Porque, olha, nos anos 80 esse assunto não era debatido. Nos anos 90. Sim. Foi depois dos anos 2000 que esse tema veio a ser debatido nas escolas, no dia a dia. Isso. Eu elaborei algumas perguntas. O preconceito, doutora, vamos falar sobre o preconceito. Sim. O preconceito ainda é uma realidade constante. Em quais situações ela aparece de forma mais dura para as famílias atípicas? Olha, infelizmente ainda existe muito preconceito e eu vejo ele mais forte, infelizmente, nas famílias que têm menos condições financeiras. Então, eu tenho crianças que eu acompanho, pacientes que são não necessariamente daqui de Sergipe, porque eu também faço atendimentos online para todo o país, mas eu tenho pacientes que são de interiores, que têm menos acesso a terapias, a informação e que eles têm vergonha de dizer que são autistas, porque falar seu autista virou algo pejorativo, virou uma forma de ofensa. Sim. E eu escuto isso com uma frequência muito alta, isso me entristece. Então, algo que eu tenho usado muito para os meus pacientes é: eu sou autista. E eu falo que eu sou autista não porque isso me diminui, mas porque eu entendo quais foram as minhas dificuldades e eu vejo as infinitas possibilidades que eu tenho desde que eu faça o tratamento adequado. E eu vejo o quanto a minha vida mudou depois do diagnóstico e quanto a vida dos meus pacientes mudam depois de um diagnóstico e intervenções adequadas. Eu vejo que a melhor forma da gente combater isso é com informação. Então, é levando a informação, a acessibilidade dessas crianças. Das crianças, né, doutora? Isso. É muito... Porque realmente isso é muito duro e pesado. Sim. Principalmente quando a criança já tem uns 15 anos. 14, 13 anos, vamos lá. Sai pra lá, seu autista. Quando minha filha começou a usar o cordão, ela tinha um pouco de vergonha. Aí veio o meu diagnóstico. Aí eu fazia questão de colocar o meu cordão para mostrar a ela que ela não era nada diferente. Sim. Pelo contrário, ela tinha umas dificuldades, mas ela era um ser humano, como qualquer outro, que precisava desse respeito. Desse respeito, né? Doutora, como a falta de informação sobre o diagnóstico impacta emocionalmente os pais, sobretudo no início, quando ainda há negação, medo e insegurança, aquela fase que a doutora já sabe. Eu escuto frases muito fortes, por exemplo, tem pais que falam: não, meu filho não é doido, como se o autismo fosse uma loucura. E eu falo: não, mas seu filho não é doido. E outra coisa que eu faço muita questão de falar é: o diagnóstico, ele não é o fim. O diagnóstico, ele não vem ali para ser uma sentença de que aquela criança não vai mais se desenvolver de forma alguma. O diagnóstico, ele vem para trazer possibilidades de desenvolvimento. Então, eu sei que existe muito ainda essa ideia de: ai, meu Deus, agora o meu filho recebeu um diagnóstico, então agora a vida dele vai ser limitada, eles já pensam assim, vai ser aposentado e não vai mais poder trabalhar de forma alguma. Talvez o seu filho receba um benefício desde que você tenha, né, todos aqueles pré-requisitos para solicitar o BPC, mas o BPC, doutor, ele também... O BPC, Sim. Desculpe interromper, doutora. Sobre o BPC, os benefícios. Quem se enquadra mesmo no BPC?
É questão de renda, não é por nível de suporte. Então, todo autista, ele tem o direito ao BPC, desde que a renda ali familiar seja uma renda, eu não sei exatamente qual é, mas seja uma renda que se enquadre e que mostre que a família está em situação de vulnerabilidade, ou seja, que precisa desse benefício para ajudar essa criança a se desenvolver. E é isso que eu sempre faço questão de reforçar aos pacientes. Olha, o benefício é para dar qualidade de vida à criança. Então, para gastar ele com a terapia, para gastar ele com as medicações, com o que de fato é necessário e importante para aquela criança. Doutor, desculpa. Todas as crianças atípicas, todos tomam medicamentos? Não são todos. Tem outros tratamentos? Sim. A minha filha, por um período, usou medicação, hoje ela não usa mais. A terapia, seja psicólogo, terapeuta ocupacional. Oi? A terapia é o melhor medicamento, o melhor tratamento. O melhor medicamento. Então, é o que eu sempre falo, vamos fortalecer em terapia. Tem crianças que têm comportamentos disruptivos que estão afetando eles mesmos, por exemplo. Crianças que passam o dia batendo a cabeça na parede, puxando o próprio cabelo, se mordendo, morde terceiros, a gente vai precisar usar medicação. Mas eu sempre falo, não é a medicação que vai resolver. Precisa de terapia e de suporte contínuo para a gente conseguir tirar essa criança da medicação ou para oferecer qualidade de vida. E isso é muito relativo. Tem criança que vai usar medicação por um tempo prolongado, tem criança que vai usar medicação por um curto período. Teve um pai que chegou e falou, doutora, você acertou na medicação. Aí eu fiz, quem dera que fosse assim, que existisse um remédio bom para todo mundo que eu pudesse acertar. O amor é o melhor de tudo. E quando a gente pensa em medicação, cada organismo é um. Então, às vezes a medicação vai ser excelente para uma criança e vai ser muito ruim para outra. E a gente vai precisar fazer esse acompanhamento contínuo para ver qual o melhor momento de introduzir, qual o melhor momento de retirar, se a criança se adaptou, se não adaptou. Sim, em doses, né? Sim. Mas a doutora ficou bem claro, vem trazendo hoje conhecimento sobre nem sempre o medicamento resolve. Sim. Porque pela cultura de muitos, até de alguns profissionais, é remédio, medicamentos. E a doutora é uma profissional que vê na dose certa, trazendo conhecimento. Como a doutora falou que praticamente já conquistou espaço lá no Teatro Tobias Barreto. Mas o que está faltando mais ainda, doutora, é a falta de apoio. Sim. Para que isso seja divulgado nos meios de comunicação, porque pela primeira vez que vai ter um evento de grande porte. E assim, só a logística de trazer todos esses palestrantes já é muito grande. Isso, não pode ser algo ser tratado, um evento, não, tem que ser tratado para todo o estado de Sergipe. Sim. Que muitos gestores do interior venham apoiar, criar caravana. Cada município tem um setor que trata desse tema. Eu não lembro no momento. A doutora lembra? Sim, não. Eu tentei fazer vários contatos. E aí muitas vezes a gente acaba se frustrando, né, na tentativa. Uma das vezes fez assim, quem você é? Aí eu fiz, eu sou Karen Albuquerque. Tá, mas Karen Albuquerque de onde? Assim? Foi. Aí eu disse, eu sou Karen Albuquerque daqui de Aracaju. Aí fez, se a Karen Albuquerque sem referência vai esperar muito. Você ouviu isso? Ouvi exatamente essa palavra. Qual setor? Não vou falar, não. Mas um absurdo. Não foi do estado, do município? Foi um setor do estado, uma funcionária. Eu tentando uma reunião e ela me respondeu isso. Tratou assim? Tratou dessa forma. Meu Deus. E falta de conhecimento dela também desse tema. Sim, de entender a importância. Isso. Mas assim, foram muitas mensagens que eu tentei, muitas idas e muitas... Olha, doutora Karen, nessa luta, nessa batalha, tem sim uma pessoa que pode te ajudar muito, muito, é o Venâncio Fonseca. Sim. Ele vai segurar nos seus braços, vai levar em cada setor. Eu tenho certeza que essa que tratou você dessa forma vai pensar duas vezes, porque realmente... Sim. Você só tem... O tema seria interessante se você fosse um popstar da Globo. Você não tem nada a ver. Porque você está levando sua experiência para trazer qualidade de vida para outras famílias. Isso é importante. E o carinho, assim, eu posso dizer, de toda a equipe do Venâncio foi impressionante. A Maria Senhora, ela, nossa, tem um carinho imenso por ela.
ela super atenciosa. A esposa dele foi no lançamento do livro, no simpósio que eu organizei aqui. Então, eu tenho tido esse acolhimento. Acolhimento, né? Doutora, como a senhora avalia a gestão da prefeita Emília Corrêa no tratamento das políticas? Mas eu já perguntei, você falou Sim. que não tem o que falar pela questão de ainda não bateu na porta. Sim. Mas ainda dá tempo. Sim, dá tempo. De ir lá levar a proposta. Depois vamos tecer elogios ou até mesmo críticas. Sim. Mas até o momento eu pulo essa pergunta, porque a doutora não bateu na porta. Então, aí agora é a atitude da doutora. Precisa também bater na porta. Porque na gestão, todas as prefeituras Se conseguir depois me ajudar com o caminho, como que eu faço para chegar até lá? Eu vou na Câmara de Vereadores, ver um vereador, líder da oposição, leva esse tema e ele vai abraçar. Fé em Deus, eu não conheço, mas eu vou. Eu sou assim. Bom, eu tenho um comportamento seguinte, eu vou buscar um sim, porque o não já tenho. Exato. Eu vou buscar o sim, né? É isso que eu tenho feito para tentar viabilizar. Sim, olha. Qual o papel da escola nesse processo? Porque muitas vezes ela acaba sendo um espaço de exclusão em vez de inclusão. Aí vem um papel importante da escola. Falar de escola é muito importante. Isso, a sala, tem os alunos, tem que... Por diversos fatores é importante falar de escola. Primeiro, porque a criança ela passa muito tempo na escola. Sim. Segundo, porque a gente deixou de ter escolas especiais e agora a inclusão ela passa a existir deveria passar a existir dentro da escola regular. Muitas vezes a criança ela não está sendo incluída de fato, então ela vai para a escola, mas fica ali fora da sala de aula ou embaixo da carteira, com uma série de comportamentos disruptivos e às vezes o professor quer que ela aprenda o conteúdo, sendo que ela nem ganhou as habilidades pré-escolares de sentar, de esperar, de pegar no lápis. Muitas vezes não é percebido o quanto que os estímulos têm afetado aquela criança. E o ideal era que a gente tivesse acompanhantes escolares capacitados para ajudar, para oferecer o suporte adequado a essas crianças. Agora, a gente tem também, por outro lado, a visão da família. Porque eu já escutei por diversas vezes de escolas falando assim, mas a família quer que a escola faça tudo. Não tem como. Também não tem como. A gente precisa do papel principal do pai e da mãe, que são os maiores responsáveis pela criança. A gente precisa do suporte terapêutico e a escola ela entra ali como coadjuvante. Então, é uma equipe unida e a escola ela faz parte dessa equipe. Eu vejo que hoje os profissionais da educação eles ainda estão muito perdidos, porque a inclusão ela é muito bonita no papel e ela é muito difícil na prática. Mas ela é muito difícil porque falta informação e porque falta investimento. Por exemplo, é inadmissível a gente ter uma criança que está em uma escola regular, uma criança com necessidades especiais, e a escola não fez o PEI, não fez as adaptações curriculares. Eu tenho uma paciente que é de uma escola particular, e quando a gente fez a reunião com a escola nem sabia sequer para que lado ia para fazer o PEI. Então, é necessário esse suporte, buscar, já que não sabe fazer, busca conhecimento, capacita alguns profissionais, porque as famílias elas estão confiando também na escola o desenvolvimento do seu bem mais precioso. Sim. Doutora, sobre escola PEI, para mim e para os pacientes, o que é o PEI? O PEI é o Plano de Ensino Individualizado. Sim. O PEI ele é uma responsabilidade conjunta, então ele deve ser feito não só pelo professor do AEE, mas ele deve ser feito também pelo professor que está em sala de aula, porque ele quem conhece aquela criança e as dificuldades da criança. E quando o pai ou a mãe matricula a criança e solicita o PEI, a escola tem um prazo, isso está lá na lei, um prazo de 30 dias para entregar o PEI da criança. E os pais, eles podem ler, levar para os profissionais que acompanham, ver se o PEI está adequado à realidade e às dificuldades da criança. E aí, então, os pais assinam concordando ou não. E os pais, eles não sabem disso na maioria das vezes, que eles podem pegar o PEI, que eles podem levar para os profissionais, que tem que ver se realmente está de acordo com a criança para, então, concordar. E aí acaba que a criança chega no final do ano e nem recebeu o PEI, nem teve adaptação curricular e não aprendeu e vai virando aquela bola de neve. Aí não aprende, aí na bola de neve tem que passar de ano? Passa de ano. Passa de ano e passa mais um ano do lado de fora da escola, infelizmente. E eu falo isso porque eu escuto isso muito no consultório. E por ver tanta essa discrepância, né, do mundo real e do mundo ideal,
é que eu venho buscando cada vez mais trazer informação. A doutora Kedna Macau, que é outra coordenadora desse livro, ela é psicopedagoga referência nacional em inclusão escolar. Ela fala uma frase que eu considero muito forte. Toda criança consegue aprender, mas nem todo professor consegue ensinar. E ela não traz isso para criticar os professores, até porque ela é pedagoga. Ela traz isso para trazer essa visão de que é preciso conhecimento e entendimento dos transtornos para oferecer o suporte adequado às crianças. Sim. E por isso que nos eventos a gente sempre inclui a educação junto com a saúde. Porque se não estiver caminhando tudo muito junto ali, saúde, educação e família, as coisas não funcionam. Tem que ter políticas públicas para alinhando tudo, porque até o professor não está preparado. Exato. Não tem preparo nenhum para tratar desse tema. Doutora, esse livro, eu fico muito feliz. Agora, para eu indicar, onde é que quem tem interesse, onde encontra esse livro? Tem no meu Instagram, eu deixei até nos destaques dos stories, tem um destaque com o nome Livros. Aí tem tanto ele como os outros dois. E Instagram, esse ano, nome do Instagram? @DRA Karen Albuquerque. Sim. E esse ano vamos ter lançamento de mais 2 livros, porque o trabalho não pode parar. O trabalho continua, né, doutora? Continua. Doutora, que mensagem a senhora deixaria para pais que, assim como muitos, só conseguem acertar o caminho depois de compreender o diagnóstico dos seus filhos? A sua mensagem. Porque você é autoridade. Nesse assunto, você é o papa, a mulher papa. Não tem o masculino, mas a senhora... Obrigada. Nesse assunto é porque, olha, uma mãe para enxergar, é raro, é o cheiro de mãe, que aquele filho que tem 1 ano, a filha, né? Sim, a menina, foi a 1 menina. ano, você, percebendo que ela era autista, vem o segundo filho, com 7 meses, você falando para o seu marido, olha, é autismo. Sim. Atípico, no caso, assim. Sim. Sabe? É papa no assunto. Agora, a sua mensagem, doutora. A minha mensagem é que não desacredite dos filhos de vocês. E eu vou falar isso porque eu não falei aqui na entrevista, mas a minha filha, ela tinha parado de comer no período da poda, ela fez essa regressão na alimentação, e de 1 ano e meio de vida até 6 anos de idade, que foi quando veio o diagnóstico, ela se alimentou exclusivamente de fórmula infantil. A minha filha não conseguia mastigar, a minha filha estava com o peso estagnado há anos, impactos no seu crescimento e no seu desenvolvimento. E depois do diagnóstico, e depois que eu passei a estudar cada vez mais e oferecer o suporte e replicar terapias, a minha filha conseguiu comer. Ela conseguiu comer o primeiro alimento, depois o segundo. Hoje ela tem crescido cada vez mais o seu repertório alimentar. Uma criança que há pouco mais de 2 anos e meio ela não comia nada. E que hoje ela come arroz, feijão, carne moída, frango, frutas. Qual é o prato preferido dela, da sua filha? Agora ela diz que é cuscuz com ovo, mas toda hora muda. É? E ver assim que ela cresceu, né? Conseguiu o que a gente imaginava que talvez ela não conseguisse. E ela olhou pra mim e falou, mamãe, eu achei que eu nunca ia conseguir comer. E quando ela falou isso, doeu lá no fundo do meu coração. Porque teve uma fase que eu, enquanto mãe, achei que ela nunca ia conseguir comer. Então, por um período, eu desacreditei da minha filha, por tanto, buscar ajuda e por não ver evolução nenhuma. Mas quando a gente desacredita dos nossos filhos, nós estamos tirando a possibilidade daquela criança de se desenvolver. Eu tenho uma outra mãe atípica, que hoje eu sou médica do filho dela, mas que ela me conheceu criança e que o filho dela começou a falar as primeiras palavras aos 9 anos de idade. E agora a primeira palavra foi mamãe, depois vieram as outras. Ele está começando a falar mais palavrinhas. E muitas vezes a gente não sabe qual foi exatamente a virada de chave. Mas eu costumo dizer que a virada de chave é a consistência e a persistência. Não desacreditando da criança, mas oferecendo sempre a possibilidade, porque no momento certo a sua criança vai conseguir. Amém. Doutora, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu quero deixar a doutora tranquila para as suas considerações finais, falando para o seu público, dando uma revisada no convite. Sim. Fique tranquila para as suas considerações finais. Muito obrigada. Eu quero finalizar da forma que eu comecei, agradecendo mais uma vez por esse espaço, por essa atenção.
e convidando a todos a participarem do Congresso Sergipano, porque eu tentei por muito tempo trazer esse projeto para cá. Quando eu finalmente dei o pontapé inicial, não foi fácil, não tem sido fácil essa organização, mas eu persisto porque eu acredito na mudança que esse evento vai trazer para o nosso estado e principalmente para cada família que participar, para cada profissional que estiver lá dentro e que puder levar essa atualização de prática na vida de tantas crianças. Então, deixo meu convite especial. Agradecido. Corta, doutor. Ô, doutor.